A todos que estão chegando na live, sejam todos bem-vindos. Mais uma tarde aqui comigo. Essas lives têm sido muito proveitosas para as famílias, para mim pessoalmente também, eu creio que para vocês. Nós estaremos hoje com a presença do pastor Irineu e pastora Fátima Grubert. Estarão conosco, aos que estão entrando, a graça e a paz do Senhor. Deus lhes abençoe poderosamente, lhes fortaleça. Dê a vocês todo o suprimento que vocês precisam, necessidades supridas. Vou deixar um pouquinho o nosso som aqui. Então, pessoal, eu tenho feito essas lives com um propósito de termos sempre pessoas conosco, assim, contribuindo para trazer luz a alguma necessidade, né? Alguma coisa que realmente vocês estejam precisando. E será muito bom recebê-lo nesta tarde, ele e a pastora. Opa, já chegou. Oi, pastor. Shalom, homem de Deus. Shalom. Deus abençoe aí, hein? Seja bem-vindo. Estamos ao vivo aí. Então, você está nos Estados Unidos? Não, eu estou em Santa Catarina. Eu moro em dois lugares. Eu moro nos Estados Unidos, em Orlando, e em Itajaí, Santa Catarina. Exato. Então você está no Brasil esses dias. Agora, hoje, esses dias eu estou no Brasil. Vou em junho agora, volto para os Estados Unidos. Mas hoje essa comunicação aí digital, ela faz em qualquer lugar do mundo, você consegue se comunicar, né? Qualquer uma. Não importa a distância, né? Exatamente. Qualquer lugar você consegue ter contato. Isso é uma maravilha, né? Usando para o bem, usando para o bem. Mas, pastor Irineu, primeiramente eu quero agradecer ao irmão essa sua disponibilidade, porque eu sei que o irmão é muito compromissado, tem muita coisa, não para. Esses homens evangelistas e missionários assim, itinerantes que andam pelo mundo todo, é muita coisa, né? Mas olha, Na verdade, pastor, a gente, quando trabalha muito para o reino de Deus, aí a gente vai perguntar para Deus, Deus ainda diz que a gente é um servo inútil, né? Inútil. Então, nunca a gente faz. É verdade. Como está a esposa, os filhos, os netos? Pastor, tá tudo bem, graças a Deus. Minha esposa ia estar comigo aqui, mas surgiu uma emergência que ela teve que levar a mãe dela. Essa é uma das razões que a gente mora aqui em Itajaí, para o médico agora. Então, essa questão toda assim, daí ela não vai poder estar presente na live aqui. Mas está tudo bem, graças a Deus. É coisa rotineira, é que havia uma consulta e só tinha esse horário e tal. E aí, então, ela teve que fazer isso. Mas está tudo bem, graças a Deus. Meus netos, eles moram nos Estados Unidos. Né? Eu tenho 3 netos, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 são casados. Um é casado, inclusive, com uma moça que o Brasil todo conhece, né? A Heloísa Rosa, né? Sim. Meu filho do meio é casado com ela, com a Heloísa Rosa. Então, mas eu tenho 3 netos, 2 meninas e um guri. E são 3 filhos ou tem uma moça também? Não, os filhos são 3 homens. Rapaz, da pastora Fátima deve ter sofrido muito, hein? Não, quem sofreu foi eu, irmão. Quem sofreu fui eu. Você imagina, 4 homens dentro de casa, dia inteiro, 3 filhos no pé dela. Quando chegava a minha vez, ela falava de homem, eu já estou por aqui. Quem sofreu fui eu. Mas, homem de Deus, tem tempo que você não vem aqui no nosso ministério, já tem um bom tempo, hein?
Pastor, eu não lembro quando que eu fui para aí, mas assim Deve ter uns 8 anos, uns 8 anos. Meu Deus, pois é. A última vez que você teve que ter deve ter uns 8 anos. Vamos ter que te trazer Então, novamente aqui. eu acho que você deve ter pensado que alguma coisa que faltou aí fui eu que levei, mas não foi, não. Eu acho que você trouxe alguma heresia para cá, eu tive que me esconder. Pastor, deixa eu aproveitar esse minutinho aí, antes da gente entrar no assunto, só falar de algumas coisas que a gente tem fala no aí. ministério. Fala esse aí. aqui são os livros nossos, ó. Esse aqui é Treinamento de Líder, esse aqui tá, o pastor, é um livro feito em conjunto com o pastor Jorge Linhares, o pastor Sim. Josué Gonçalves, Sim. o pastor Júlio Vertulo, enfim, é uma série de livros, né? Então, Joia. esse aqui é um livro muito bom, Treinamento de Líderes, é um livro extraordinário aí, Oração em Línguas. Línguas, Muito bom, falo muito sobre esse assunto aqui. Um outro, Andando no Poder de Deus, muito bom. Esse livro aqui são mensagens dos nossos seminários Andando no Poder. Esse aqui é Restituição. Enfim, bastante livros aqui. Aí como é que o pessoal... Adoração, espera aí, pastor, Jejum, O Alvo de Deus, Fé. São 8 livros aqui. Você pode adquirir isso pelo nosso site. Sim, isso que eu ia perguntar. O site é MIG, M-I-G, MIG de Ministério Irineu Gruber, M-I-G, .org.br, né? Quem está nos ouvindo pode entrar lá. E também, quem nos ouve aí aproveitando, siga a gente nas redes sociais aí, né? Irineu Gruber, procurar Facebook, Instagram, enfim. Que maravilha. Gente, um beijão no coração para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Pois é. Tem uma turma boa entrando aí, viu? Participar com a gente. Isso, então, vai ser um momento bom. Gostoso. Eu sei que o irmão é muito experiente na área de família, já ministrou muito para a família, já teve várias partes do mundo, conhece muito sobre esse tema. E eu desejei ter esse tempo contigo, porque eu sei que a gente vai agregar para os nossos seguidores aí realmente uma palavra de edificação que vai trazer mais, né, um crescimento tanto pessoal quanto familiar. Mas, inicialmente, nas considerações iniciais sobre esse tema, família, como é que você está vendo esse momento aí para as famílias, esse momento todo que o mundo virou, né, quase que de cabeça para baixo, né, de tantos desafios? Pastor, na verdade é o seguinte, ele tem uma complexidade, né, de um desenho, assim, por exemplo, família que brigava 2 horas por dia antes da coisa, agora briga o dia inteiro. Mas assim, eu acho que é um momento muito importante para a família até de rever muitas questões, de ajustar muitas questões, de fazer terapia. Eu estava tomando chimarrão com a minha esposa e aí eu estava conversando com ela hoje, dizendo o seguinte, exatamente esse tempo gostoso que a gente tem de poder ter uma terapia, porque a conversa do casal, quando houver respeito, biblicidade, tudo dentro desse ambiente, né? Então, aí há uma terapia de cura, de bênção, só que, assim, é o momento também das pessoas, das famílias se ajustarem, né? Se ajustarem, porque quem está mal ajustado agora intensifica isso, né? Um casal mal ajustado. Se eles tinham separação por causa de trabalho, o marido ficava muito tempo fora de casa, chega cansado, janta, vai dormir, almoça, sai para o trabalho. Então, pouco tempo no relacionamento. Aí, se está bom o relacionamento, nesse tempo intensifica e fica melhor. Se está ruim, piora. Vai piorar. Piora. A intensidade piora. Isso aí, sem sombra de dúvida, né? E assim, está sendo o grande problema, pastor, das famílias, essa mídia, esse medo todo, esse horror, a questão financeira envolve muito também o ambiente familiar. Enfim, tem vários fatores nesse desenho que podem levar ao colapso de muitas famílias, né? De muitas famílias. Assim. Então... Ontem ainda eu te ouvi um pouquinho numa live que você falou sobre finanças. Eu queria que a gente tocasse esse assunto nesse contexto familiar, porque o irmão quer falar muito boa sobre isso. Como é que o irmão pode dar aí umas dicas para as famílias que estão aí já, se não mergulhadas, entrando numa situação de recessão muito difícil nesses dias, e a situação dentro do lar, faltando às vezes até alguma coisa, né?
preocupado com as pendências que vão ficando. Porque isso tudo a gente sabe que vai mexer nevralgicamente com a família, né? A questão de dinheiro, né? Ou melhor, falta do dinheiro, né? Pastor, finanças, eu fiz uma pesquisa nas redes sociais e é interessante, assim, eu fiz algumas perguntas, né? Por exemplo, qual a coisa que mais te afeta? Aí, o primeiro lugar saiu finanças. E, assim, são católicos que responderam, crentes, pessoas que ainda não se declararam como cristãs, no sentido de ter uma experiência. Então, assim, de vários grupos denominacionais, então, é uma pesquisa, assim, no geral, mas, assim, o primeiro fator é finanças. E interessante, e o segundo fator é exatamente o que levou elas a ter esse problema maior, que aí é relacionamento com Deus, ou seja, disciplina com Deus. A maioria diz que o problema dela é disciplina com Deus. Então, eu acho assim, se você não tiver uma disciplina com Deus, isso eu estou falando por princípios da palavra, do relacionamento, da oração, ele vai culminar exatamente... Vai afetar lá diretamente a finança, né? Exatamente, exatamente. Mas, assim, é uma questão de a gente voltar. Agora, para quem tem mais tempo, voltar. Não tem outro caminho, pastor, não tem um caminho de mágica. Em Deus existe um caminho de milagre e depois existe um caminho de andar na sabedoria. Eclesiastes 7:12 diz que, assim como a sabedoria protege, dá segurança, assim também o dinheiro protege. E aí, então, a gente precisa mais a sabedoria, que é o conhecimento, ela protege a pessoa. Então, a gente precisa entender o seguinte: entender de finanças é muito interessante. Tem uma cultura a esse respeito. Eu estou falando de uma cultura bíblica. Você ter uma educação financeira segundo a palavra de Deus, para que chegam dias como esse, no versículo 14, está falando: goza nos dias da tua prosperidade, mas também Deus fez o dia da prosperidade e fez o dia mau, para que um combata o outro. Então, você tem que ter uma situação que elas te protegem disso. Então, viver nos tempos bons, todo mundo vive aí. Agora, no tempo ruim, a gente deveria ter uma situação melhor para poder passar. José no Egito, ele no tempo das vacas gordas não fala de muita prosperidade, fala dele ter o suficiente para guardar e tudo, essa questão. Administrar, né, o que estava tendo na mão. Exatamente. Só que ele prosperou no tempo da dificuldade. No dia da adversidade, ele multiplicou, né? Comprou mais terra para Faraó, enriqueceu todo o reino do Egito. Então, quer dizer, não estava bom para ninguém, mas para quem tinha uma cultura em Deus, uma educação, que guardou, que trabalhou. Então, e aí envolve bastante. Ontem eu falei sobre isso, né? Exato. Esses quatro princípios de trabalhar e abençoar. Talvez aqueles que nos ouvem, que nem emprego tem, mas você tem que abençoar o teu emprego que você vai ter. Eu quero começar um negócio. Começa a abençoar. Começa abençoando. Então, trabalhando nessa questão e abençoando. Administrando, multiplicando e contribuindo. Não tem outra fórmula. E, para mim, esses são os 4 maiores princípios da prosperidade. Claro que dentro de cada um existe uma gama de um desenho de Deus para completar isso. Mas, por quê? Porque, assim, quando você chega em Cristo Jesus, você pode ter dificuldades porque veio de uma família culturalmente mais pobre, não teve condições de estudos, talvez mais pobre no sentido de finanças, mas em Cristo se iguala a oportunidade para todos. Para todos. Para todos. Verdade. Cristo é a situação igualitária para todos. Então, todos ficam iguais, numa nova perspectiva. Mas aí aonde? É no ensino da palavra de Deus. Então, até o pastor ontem me fez uma pergunta, eu estava fazendo, depois que eu fiz a live, eu acabei fazendo uma live lá com Rondônia, e junto com um programa de televisão ao vivo, e o pastor me perguntou assim,
Se nesse tempo as pessoas têm que ofertar, dizimar, eu falei, dízimo não é para tempo bom, para tempo ruim. Ele É um princípio, né? é um princípio e uma oportunidade que Deus nos dá para santificar as riquezas de origem iníqua, para Deus santificar e para Deus proteger. Então, assim, e oferta é a questão de Deus multiplicar o que a gente tem. Agora, isso não pode ser feito por medo, isso não pode ser feito por necessidade dos por outros. imposição, né? Exatamente. Tem que fazer porque a gente entende como uma oportunidade que Deus nos dá. E um privilégio que ele nos dá de prosperar, né? Porque... É uma oportunidade. Quando Davi deu uma oferta, segunda Crônicas, de 105 toneladas de ouro de Ofira. Imagina, fica comigo pensando R$350 o grama de ouro. Quanto que ele não deu, né? Então imagina comigo, quanto que vai dar isso, assim, a 350 mil o quilo de ouro, né? Então, você olha que vai dar 1 trilhão e tarará, de quase 2 trilhões de reais uma oferta só. E Davi diz assim que ele não se... Por fora o prata e outras coisas que ele deu. Mas Davi diz uma coisa interessante. Ele diz, Deus, não é eu que estou dando. A não ser o privilégio que o Senhor nos deu de dar o que o Senhor nos deu. Exato, exato. Então, Davi estava recordando o seguinte, ele era um empregado cuidador de ovelha no campo. Esse era o Davi. Agora Deus havia prosperado ele, mas não era ele, era uma oportunidade que Deus estava dando por aquilo que Deus abençoou. Então, aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Então, é esse prazer, é diferente, uma imposição de você entender como uma oportunidade que Deus te dá nessa área da prosperidade, de você semear, de você... Isso é muito importante. Então, aquele que me ouve aí, talvez se está até pensando assim, não vou ter o que comer, eu até vou dar uma palavra para você. Na tua mesa não vai faltar o pão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai faltar o pão. Voltando ainda a sua fala inicial, que eu achei interessante, essa ligação desse momento de nós estarmos vinculando tudo isso à pessoa de Deus, nos voltarmos para Deus, esse pensamento de as famílias terem agora um certo tempo, até melhor e maior, para estarem juntos, né? E também levantar esse altar, o altar que faz toda a diferença na casa de cada família que faz isso. Eu pergunto ao irmão, o irmão detectando esse aspecto financeiro que muitos têm ficado empobrecido, não porque o princípio falhou, mas porque a família ou a pessoa falhou. Quais são os outros aspectos que o irmão poderia mencionar aí da sua experiência de que uma família, para a família ir bem, inclusive diante desse momento que nós estamos vivendo? Pastor, como eu falei, finanças influencia diretamente e muito forte, assim, tanto que parece que numa pesquisa aí o fator finanças dá primeiro lugar nos divórcios, né? Então é assim, o fator finanças é o que causa, assim, talvez o maior fator de divórcios é finança. Então, isso está assim, muito ligado. Agora é interessante a gente olhar como Deus começou todas as coisas. Deus começou todas as coisas lá em Adão e Eva. Esse é o começo da humanidade. E Deus, ele já colocou o homem como cabeça. Mas aí você olha assim numa história de fé. Aí você vê desobediências, aquela questão toda. Mas aí você olha uma história de fé que começa em Abraão. E aí, por que Deus escolheu Abraão? Gênesis 18, 19, a Bíblia diz que Deus escolheu Abraão porque Abraão ensinaria para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Ele ensinaria o quê? Aquelas gerações, eles amariam a justiça e odiariam a iniquidade. Ou seja, Abraão ensinaria os princípios morais para aquela geração viver corretamente como sociedade. Mas também ele ensinaria os preceitos do Senhor. Então aí você vê depois, mais tarde, isso acontecendo. Então a escolha que Deus faz sobre um homem e sobre uma mulher é que eles têm que ensinar esses princípios morais
dentro de casa. Às vezes as pessoas Certo. dizem assim, pastor, eu criei meu filho na igreja, mas não deu. Esse é um pensamento errado, porque a gente não cria filho na igreja. A gente cria filho em casa, na família. A igreja, ela serve para várias coisas, menos para criar o filho dos outros, porque é Verdade. responsabilidade pessoal. Isso, Então, é tem dos aquela pais. pessoa que atribui ao mundo criar seu filho, a igreja criar seu filho, a televisão criar seu filho, a sociedade criar seu filho, e ela não embutiu dentro da família os Uhum, princípios de Deus. uhum. Ela não embutiu dentro da sua casa os ensinamentos da palavra de Deus. E, pastor, a gente pode dar a volta ao redor do mundo em pensamentos, filosofias, discussões teológicas, religiosas. Deus ele se move dentro de um espaço chamado verdade. Uhum. Fora isso, Deus não se move. Deus não se move por dó de Verdade. ninguém. Deus não se move na necessidade de ninguém. Senão Uhum. não haveria pessoa morrendo de fome. Sim. Deus, porque Deus ele teria que sair com o princípio da verdade e começar a se envolver com mentiras, com enganos, com então Deus Uhum. então todo o esforço do Espírito Santo é levar a gente dentro da verdade de Deus para que lá a gente tenha uma transformação. Então, assim, a gente pode ver que pessoas estão passando por necessidade familiar, isso envolve finança, mas agora é o momento de conversões. Em Uhum. Joel, capítulo 2, versículo 12, quando Deus está falando exatamente desses dias, ele falou que não adianta mais agora essa conversão de rasgar roupa. Uhum. Deus está dizendo assim, só essa conversão estética, de parecer crente, de parecer, isso não resolve mais. Tem que rasgar mais profundo. É O uma questão de coração. rasgar o coração diante de Uhum. Deus. Então, eu acho que Exatamente. essa pandemia, ela trouxe uma oportunidade para a gente entrar num lugar. Por quê? Uhum. A palavra de Deus, pastor, a gente está olhando muito hoje para esse vocabulário horizontal e vertical, né? Que é a maneira que de uma discussão politizada de como deveria se comportar a sociedade, enfim, o mundo político todo aí. Uhum. Mas em Deus a gente também sempre fala isso, que a questão é horizontal em relação ao teu semelhante e vertical em relação a Deus. Mas Uhum. Deus, ele, na verdade, quando olhar para a palavra, ele não é para cima, ele é para baixo. Uhum. Ele é para Certo. baixo. Por quê? Uhum. Porque a palavra de Deus tem um lugar de profundidade, pastor. Exato. De raízes, né? Um ambiente de revelação. Uhum. Uhum. Um ambiente de revelação. Então, é mais do que ler a Bíblia, é mais do que saber o Salmo 23. É saber aonde o pastor desse Salmo está. Está. Aonde o protetor Exatamente. desse Salmo está. Aonde o provedor desse Salmo está. E E se entender, relacionar com ele. Uhum. exatamente, entender em tempo real onde isso está para a nossa vida. Para Uhum. Deus suprir as nossas emoções, as nossas finanças, as nossas espiritualidades. Então, não tem outro fator a não ser as pessoas começarem a se converter mais profundamente e orar, e buscar Deus e voltar. Porque hoje a gente pensa assim, ó, maravilha essa comunicação através de Instagram, Facebook, essas mídias, Uhum. redes. Uhum. Mas isso aí nós temos essa condição E quem não tem? de fazer isso. Mas Uhum. Deus não tem isso. Deus não tem Uhum. Facebook, Deus não tem Instagram. Deus, ele se relaciona com o coração do homem, Uhum. não com o nosso celular. Então, o celular pode ter uma oportunidade de a gente transmitir a mensagem de Deus, mas Deus tem que ser no coração. Então, assim, às vezes as famílias, elas perderam isso, pastor. É interessante a gente compreender uma coisa. Deus começou tudo lá com a família. E na família, a gente deveria aprender, na família, pastor, lá que deveria se aprender os princípios de educação, princípio moral, de obediência, e inclusive os preceitos do Senhor. Mas aí Uhum. você olha a história mostrando que a família se perdeu. Hoje, as grandes mídias do mundo, elas combatem a família não tem mais valor perante o Querem mundo. destruir mesmo, é verdade. Exatamente. Só que aí a gente olha para o seguinte, Deus abandonou as famílias? Não. Não. Deus não abandonou, mas Deus levantou a igreja. Hoje a igreja é a voz de Deus. Então, Deus levantou a igreja para restaurar a família.
Então, nós como igreja temos um papel extraordinário nessa estação que Deus abriu. Determinante, né? É a Determinante. graça, exatamente. Então, só que como nós vamos restaurar alguém se nós não estamos restaurados? A igreja acostumou, e quando eu falo igreja, não estou falando da sua igreja, mas no geral, no geral. A igreja se acostumou com uma mensagem muito liviana, de um evangelho, de que se eu tivesse o meu compromisso pago de uma vez na reunião, lá, estava tudo resolvido na minha vida. Não, a gente precisa ser participante no reino, envolvido. Se envolver mais profundamente. Então, eu me considero nessa classe aí, nós pregadores, nessa geração, colocamos o evangelho muito aguado, sem relacionamento das pessoas com Deus. Então, nós precisamos voltar a isso, pastor. Ter uma igreja... Por quê? Quando a gente olha assim, Deus foi pego de surpresa? Não, de maneira nenhuma. Agora, Deus está preparando uma igreja poderosa para glorificar a Deus nessa estação. Então, assim, as famílias precisam hoje de Bíblia. De se envolver com a palavra de Deus. De fazer o culto familiar. De levantar o altar mesmo, né? Exatamente, pastor. Não adianta a gente fazer outro rodeio, fazer outra coisa. Deus pode, você que me ouve nessa live, Deus pode fazer um milagre, tirar desse buraco que você está. Mas Deus não quer continuar nessa gangorra, lá embaixo, lá em cima. Deus tem que dar uma estabilidade. Depois de Deus fazer o milagre, a gente precisa, nesse processo, aprender a ter disciplina com Deus, voltar a ter uma vida de oração, entrar em profundidade na palavra de Deus. Esse é o lugar que o mundo não oferece, que os meios de comunicação não oferecem. É só o coração de Deus que oferece. E a igreja que vai estar linkando isso de Deus ao mundo e o mundo a Deus, né? Sem sombra de dúvida. Nós temos um processo, assim, uma participação determinante nessa questão. Hoje, Deus levantou a igreja. As famílias falharam. O processo era família, porque a família é aquele núcleo que Deus levantou, onde é o maior governo da terra. Antes de qualquer governante, antes de qualquer modelo de governo estabelecido no mundo, Deus estabeleceu a família para ali se desenvolver os princípios de Deus, princípios de desenvolvimento social, enfim. Mas a família falhou. Deus levantou agora a era da graça. A comunicação, o poder e a manifestação de Deus se dá através da igreja. E a igreja são pessoas. Então, nós precisamos entender, ser restaurado como famílias para restaurar essa sociedade. Agora, Deus sempre está atrás de restaurar uma família. Porque quando Deus restaura alguém numa família, Ele não está restaurando só aquela pessoa. Ele está restaurando a possibilidade de atingir muito. Por exemplo, quando um homem é restaurado num lar, ele vai restaurar a esposa, os filhos, a cunhada, o cunhado, a sogra, o sogro. Quer dizer, é a porta que se abre para Deus atingir aquela casa, salvar toda a família. E em cima desse pensamento aí é onde tem a necessidade de treinar como igreja esses que são mensageiros que vão retornar à família para fazer esse trabalho de, digamos, evangelização, né? A evangelização, ela é um processo de não só falar que Jesus existe. A existência de Deus se revela em toda a criação. Exato. Agora, a evangelização, quando Jesus está dizendo lá em Mateus 28, né, acho que o versículo 18 em diante, ele diz: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os", né? Então, a evangelização, ela se desenvolve em 3 pilares. Eu acho que toda a vida cristã é só esses 3 pilares. Primeiro, ganhar as pessoas para Jesus. Segundo, batizar. O ganhar é uma atitude. Você ir, evangelizar, falar de Jesus, essa é uma atitude. Batizar é um ato. Você chega e batiza uma pessoa. Agora, o terceiro, que é o processo maior, ensinando-os. O ensinar é um processo, não é nem uma atitude, nem um ato. Ele é mais demorado. Ele é longo. É uma vivência, né?
ninguém aprende tudo num dia, ninguém aprende. Então, esse é o processo da igreja. Esse é o processo que nós precisamos aprender e ensinar as pessoas. Aí tem uma gama de coisas. Ensinar elas na vida financeira, ensinar elas na vida familiar, ensinar elas a orar, ensinar elas ter uma vida espiritual, ensinar elas a perdoar. Enfim, aí tem uma série de... É um processo que se estende por toda a vida. Na sua experiência, o irmão que já tem tido muito contato com igrejas locais, o irmão é animado com esse modelo que nós estamos tendo aí de igreja? O irmão tem alguma preocupação em relação a essa formação de pessoas para dentro das famílias fazer essa transformação? Pastor, eu sou assim, eu vou falar assim, minha posição, eu sou animado com Jesus. Agora, modelos, eles são recicláveis, né? Modelos, estilo. Essa é uma questão de escolha. Eu vejo, às vezes, pastores muito envolvidos com modelo. Aí o modelo envelhece, ele envelhece junto. Caduca, né? Ele perde aquela animação, aquela coisa, porque ele estava animado com uma coisa passageira. Então, com Jesus, os princípios são eternos, é diferente, você não se desanima. Agora, o que a gente pode ver, pastor, sem crítica, mas de um modo geral, a igreja, nessa pesquisa que eu fiz, o segundo maior problema, eu estava tomando um café com o pastor Luiz Hermínio, a gente mora de frente aqui em Itajaí, mora de frente um com o outro. Então, e ele também fez uma pesquisa, e o dele deu que exatamente isso, o maior problema das pessoas, elas não sabem quem são. Ou seja, pastor, elas fizeram tudo que os outros mandaram elas fazer. Não tem identidade, né? E aí cansou. E aí a pessoa ficou perdida, ela não sabe o que Deus quer dela. Então, por isso você tem uma pessoa congregando hoje e uma fora da igreja. 30 milhões de cristãos e 30 milhões de pessoas que já não vão mais na igreja. Então, elas cansaram de um modelo que só mandou elas fazer o que os outros pediram. E isso é parte das nossas doutrinas exteriores, mas elas perderam exatamente a identidade das doutrinas interiores, daquelas de comunhão com Deus. E aí elas perderam a identificação do seu chamado, ou seja, da parte orgânica espiritual, delas entender o que são. Então, assim, qualquer crise que uma pessoa tem, se ela só vai no reino pelo que eu, como homem, estou falando, o que acontece? Chega um momento que ela vai ter uma decepção comigo, por causa da minha falibilidade. Exato. Então, e aí o que ela pensa? Poxa, ele falhou, então também tudo que eu acredito em Deus vinha dele, eu vou cair fora também. Cai fora. Então, por quê? Porque como líderes nós erramos de uma maneira que nós esquecemos de levar as pessoas para Deus. O meu maior mentor, ele sempre diz uma coisa, o bom pastor é aquele que leva as pessoas para Jesus. Não para ele, não para a igreja, não para... Então, você só leva as pessoas a fazer o que você quer, o que o Deus mandou fazer, o que é fazer, e você não faz as pessoas entrar no que Deus é para elas. Então, muita prática de doutrina externa e pouca prática de doutrina interna. A gente tem que ter É interessante que quando Deus chamou Adão e fez Adão, as pessoas até dizem assim, puxa, se eu tiver Deus é o suficiente. Não é. Biblicamente não adianta uma pessoa dizer que Jesus é o suficiente para ela, porque ela, enquanto viver como pessoa, ela tem que ter relacionamento com pessoas, porque Deus passeava com Adão no final da tarde. Imagina o próprio Deus descer no jardim do Éden, botar a mão sobre o ombro de Adão, falando, vamos dar uma caminhada que te ensinar as coisas. Mas aí Deus viu que o homem estava só. Porque Deus havia criado uma alma no homem. A alma se relaciona não é com Deus, a alma se relaciona com outra alma. Com outra alma. Então, a gente precisa ter uma medida de relacionamento com Deus e de relacionamento com pessoas. Então, se a gente se relacionar só com pessoas, mesmo que seja nas coisas de Deus, vai dar BO. Também. Vai dar BO também. Então, talvez esse seja o grande dilema dos modelos
que as pessoas se animam muito. Eu acho que modelo é como um carro. Você pode ter uma certa alegria, mas saber que vem vindo outro melhor. Então, assim, você compra um carro novo, ele é bonito, é aquele cheirinho. Vem tanto melhor. Exatamente. Aí você acha que é o último tipo, né? Daí um ano, dois depois, lá tem um que, puxa, tem 10 coisas a mais, tipo, funciona melhor. Porque essa está na parte de evolução humana. E é interessante que Deus diz que o homem ia ter essa evolução de sabedoria. Daniel, conhecimento, né? Diz, né? Exatamente, isso. Que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Cresceria. Exatamente. Então, a maneira de trabalhar, ela muda. Ela muda. Hoje nós estamos falando nessa comunicação aqui, que 30 anos atrás, se alguém falasse, ia chamar de loucura. Ia falar que era o anticristo o dono desse troço. Verdade. Daqui 5 anos, nós vamos estar falando ao vivo em hologramas, ou seja, nós vamos parecer na dimensão que somos, parece que estamos presentes. Tridimensional a coisa. Exatamente. Então, mas assim, o que a gente precisa compreender assim, identificar o relacionamento com Deus, com as pessoas, exatamente para que esses modelos de igreja não tirem as pessoas. Por quê? Uma pessoa pode ser um modelo até não muito top, mas se ela tem uma vida com Deus, pastor, ela não vai sair da igreja por dificuldade nenhuma, ela não vai deixar de contribuir, ela não vai deixar de servir, porque ela entendeu isso em Deus. Ela entendeu isso em Deus. Olha o que Paulo fala na prisão. Não é dificuldade que inibe a gente de pregar o evangelho, de estabelecer o reino. Paulo, um cara que doutrinou a igreja com 2/3 dos ensinamentos do Novo Testamento, passou 2/3 do seu ministério preso. Verdade. Nessa questão de relacionamento, eu achei interessante a sua lembrança sobre a alma se relacionando com a alma para suprir esse lado emocional, essa carência emocional, né? E dentro da família a gente percebe que houve muito bombardeio, as estruturas familiares têm sido ruídas diante dessas expectativas que ela costuma fazer muito do que está fora, e que às vezes quer para dentro e não consegue, né? E nesses relacionamentos foi se desgastando. A gente como pastor, eu mesmo, eu já estou aí nos 32 anos de pastor e eu percebo que eu poderia dizer que mais de 80% do meu tempo eu gastei tratando relacionamentos, né? E aí eu pergunto para ti, tem uma fórmula para os pastores resolverem isso mais rápido? Tem um jeito? Eu tenho que depender mesmo do ensino mesmo para que as famílias possam ir aprendendo e crescendo. Pastor, tem várias coisas na vida de uma pessoa que ela pode receber cura, mas assim, se ela não desenvolver um relacionamento com Deus mais profundo, ela não vai achar luz de Deus para curar as trevas que estão na alma de uma pessoa. Treva é um engano, é alguma semente que ela recebeu durante a vida, criação, influência, exemplo e várias coisas que é do psique humano, ou seja, que vai estar estabelecido dentro dela, que vai dirigir os comportamentos dessa pessoa. Então, aquilo que eu falei, quando você encontra Jesus, você vai encontrar um pai de amor, um pai de cura, um Deus diferente. Então, dos exemplos maus do mundo que afetaram as pessoas, não dá para dizer que nós não somos afetados. Sim. Agora, então, se a pessoa não aprender a desenvolver um relacionamento com Deus, dificilmente ela vai poder se relacionar com as pessoas bem. Seja marido, mulher... filhos, né? Esses dias eu estava falando, pastor, quando Pedro fala, eu acho que no capítulo 3, né? No capítulo 3 da carta de 1 Pedro, ele fala sobre casados, sobre marido, sobre mulher, capítulo 3. Né? Então, a esposa ganha sem falar nada, né? O esposo. Exatamente. E ele também fala sobre o homem, cabeça. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender, isso como igreja, como família, que qualquer desajuste dentro de uma família, o erro começa com o homem. Quando Adão foi colocado no mundo, Deus disse, você vai ser o cabeça, a mulher eu vou criar por causa de você.
Uhum. Eu criei você por causa de mim, Deus falou para Adão. Agora eu vou criar a mulher por causa de você. Depois está lá, Paulo diz isso. Mas assim, você é cabeça, você é responsável. Quando Eva errou e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ainda não imputou nada. Por quê? Porque ela não era responsável por aquilo. Quem era responsável pelo jardim, quem era responsável por Eva, era Adão. Então, quando Deus faz um casamento, e a gente casa no Senhor, a gente não casa na igreja, a gente não casa no cartório, não é pastor que casa a gente participa como testemunha de uma união de um homem e uma mulher diante de Deus. Tanto que divórcio não é pecado de crente, divórcio é pecado de ímpio, de crente, de quem se divorciou. Então, uma pessoa, ela precisa entender primeiro o homem que Deus deu ali a capacidade de o homem mudar a história. Por exemplo, de uma mulher, quem deveria mudar a história de uma mulher é o homem. Eu sempre digo assim, ó, quando você olha para a igreja sempre foi falha, pastor. Mas o seu cabeça sempre teve as suas fraquezas. Agora, por que a igreja não acabou? Faz 2000 anos que ela existe, que Deus abriu a era da igreja. Não tem um governo que permaneceu nesses 2000 anos. Verdade. Não tem nenhuma empresa no mundo que tem 2000 anos. Agora, por que a igreja tem mais de 2000 anos? Porque o seu cabeça tá governando. A igreja tem um marido de verdade, um homem de verdade. Exato. Jesus é o homem de verdade. Por quê? Sempre Jesus restaura a igreja. Jesus perdoa a igreja. Jesus cura, né? Jesus ensina a igreja. Jesus cura a igreja. Jesus protege a igreja. Então, essa é a função do homem. Por isso que Pedro está dizendo que se o homem gostaria que a mulher se submetesse a ele, ele precisa desses princípios de Jesus na vida dele. Uma mulher que tem fraqueza, quem restaura ela é o homem. Uma mulher que peca, quem perdoa ela é o homem. Uma mulher que não tem ensinamento, e quando Paulo está dizendo que as mulheres devem perguntar em casa, Paulo está dizendo que Deus deu essa oportunidade para o homem de ensinar. Não que as mulheres não têm capacidade, irmão. Mas foi dado a ele... Mas foi dada a ele, essa responsabilidade foi dada a ele, né? Tem muita mulher que é dada de 10-0 no homem. Por quê? Porque ali o homem falhou, pastor. Falhou. A mulher, ela gostaria de ser protegida, amada, ela tudo pelo homem. Ela faz porque o homem falhou. Então, como primeiro, nós vamos restaurar essa área. Ser homem de verdade dentro do casamento. Quem tem que proteger, ensinar, prover, tudo é o homem. Aí você vai ter uma mulher submissa. Submissa no seguinte, não que você manda nela, mas ela vai se submeter exatamente porque essa submissão vai gerar essas coisas. Ela compreende melhor a missão dela, né? Aí quando fala que a mulher tem que ser submissa, é por causa de o homem ser um cabeça. Porque a submissão, Deus está dizendo assim, olha, se tiver um homem parecido com Jesus dentro do seu lar, você vai ter todos esses benefícios do qual você pode se submeter. Porque a submissão não é uma escravidão, pastor. A submissão, ela gera coisa boa. Por exemplo, um filho, quando se submete ao pai, ele vai ter a proteção do pai. Isso. Ele vai ter o cuidado do pai. Alguém, quando se submete a uma igreja, pastor, está guardada por ela. Exatamente, ela vai ser pastoreada pela igreja, ela vai ter um pastor para cuidar dela, vai ter uma igreja que ora por ela, ela vai ter gente que acompanha ela, né? Exatamente, então ela vai ser protegida. Assim a mulher também, verdade. Então, é a figura do casamento. Então, não tem como restaurar um lar. Uma mulher pode levar e assumir o papel do homem e da mulher, assim, pela falha do homem. Mas, assim, a primeira restauração no lar tem que começar com o homem. Tem que começar com o homem. Quando não tiver um homem para isso, desenvolver a figura de Cristo dentro de casa, então aí a mulher assume esse papel. Era a próxima pergunta que eu tinha que fazer. No caso das irmãs que não tem mais, estão viúvas ou que não tenha casado, que tenha filhos e que precisa da figura do homem, como fazer isso? Aí sim, aí elas assumem o papel e aí Jesus assume o papel de marido também. No sentido de ser o protetor, e Deus vai proteger. Deus vai abençoar. Então,
Porque ali houve um desastre, às vezes um divórcio, às vezes uma morte do marido. Uhum. Às vezes o marido não é crente, mas aí a mulher também, a Bíblia ensina ela maneiras dela ser, de ganhar o homem para Jesus. Uhum. Então, mas assim, não que a mulher não possa, pastor, mas Deus, às vezes, eu trabalho muitas vezes com pessoas que a gente conhece, né? E casais que estão se separando. Eu sou muito franco em dizer para o homem: o fracasso do seu casamento é você. Ó, Por quê? Deus deu essa questão para o homem. essa autoridade, né? Exatamente. Não tem homem que não possa restaurar o casamento. Olha aí, Porque homens. tem crente que está se divorciando e diz assim: não, meu pai era assim, meu avô é assim, eu vou ser assim. Aí não obedece à Bíblia, não é. Quando nós nascemos de novo, não tem mais pai e avô. Agora, nossa referência é Cristo. Uhum. Nosso ensinamento é a palavra de Deus. Essa é a condição de restaurar. Qualquer desarranjo do passado agora está endireitado pela cruz. Exatamente. Então, essa é uma condição, pastor, que hoje se ensina pouco, né? Aliás, sobre casamento, se trabalha muito pouco. Uhum. Eu estava Uhum. fazendo uma análise. Uma pessoa estuda 12 anos para ter uma formação maior. Então, ela vai se Uhum. formar em alguma coisa, 12 anos de estudo. Para fazer um doutorado, um mestrado, vai lá mais 4, 5, vai lá 16 anos, 18. Para trabalhar numa profissão, entre 20 e 30 anos e se aposentar. Essa é a ideia. Então, você vai estudar de 12 a 16 anos para se formar, para trabalhar 20. Então, para cada ano estudado, um trabalhado. O casamento, ele não te dá aposentadoria. Quando você entra nele, não é para 20 anos e se aposentar, não é para 30 anos, é até a morte. Uhum. Então, a gente não estuda sobre isso, o que Deus fala. Não trabalha essa questão. Então, eu tenho 42 anos de casado. Indo para 42 anos de casado. Então, eu acho assim, ó, já tive luta, desafio? Tive. Mas o que é que me tirou? O ensinamento. Você Uhum. aprende com pessoas que Deus dá o dom para ensinar sobre esse assunto. Quantos bons ensinadores sobre matrimônio tem no Brasil? Quantos livros escritos tem sobre esse assunto? Mas tem pessoa que fica está com um casamento derrubado, fica 2, 3 horas por dia na televisão, não lê nada da palavra a esse assunto. Não procura, né? Ajuda. Não. Na verdade, o manual de uma mulher está na Bíblia. O manual como funciona um homem está na Bíblia. Uhum. Por isso que é mais ou menos assim, se você compra um produto eletrônico, lá vai falar a voltagem. Se você ligar no manual, fala a voltagem. Se você ligar aquele produto, se ele é 110 e 220, você queima ele. Você até tem o produto, mas ele não tem mais as funções dele. E assim estragou ele. Assim é no casamento. A maioria dos homens casa com a mulher porque ele quer usar o talento dela. Tipo assim, como ele achou ela gostosa, novinha, tal, pro sexo. Puxa, vou levar para casa porque é boa para fazer sexo. Uhum. Eu quero uma mulher que trabalha, que limpa a casa, que cozinha, que lava roupa. E aí, com o tempo, pastor, vai acontecer que essa mulher, como qualquer homem e mulher, tem falhas no caráter, debilidades. E essas fraquezas não estão sendo compreendidas pelo marido, porque ele está só querendo usar os dons que ela tem, o talento. E aí ele não é um protetor, um ensinador, um cobridor de fraqueza. E aí onde acontece os adultérios, as separações, os divórcios, porque o homem ele não tem mais a função da mulher, ele queimou as funções da mulher. Verdade. Pastor, nós estamos parecendo que não, mas estamos chegando já ao fim, já está indo para o final da nossa live aqui. Meu Deus. Faz para nós nossas considerações finais aí e aproveita e mostra mais uma vez os seus livros, que tem pessoal que chegou depois e não acompanhou. É importante, pessoal, procura aí no MIG, né? Quem tiver interesse de pegar os livros do pastor Irineu, que é muito bom, são muito bons. Eu vou mostrar 2 livros. Um que eu falo bastante sobre relacionamento com Deus, oração em língua. Aqui eu falo sobre novo nascimento, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, sobre o amor de Deus, como se conhecer, entender sobre o amor de pessoas, o amor de relacionamento e o amor de Deus. Muito bom esse livro aqui, Oração em Línguas. E esse livro aqui, ó,
Restituição, em busca das coisas perdidas. Ó. Então, muito bom esse livro aqui. São 8 livros e mais outros materiais. Você pode pedir lá na loja, entrar no nosso site. Ó. É MIG, M-I-G, M de Maria e de igreja, G de gato aí. Ministério Irineu Grubert. Isso. .org.br. .org.br. Okay. E aí você pode pedir os nossos livros. Entra nas nossas redes sociais e beijando o coração para vocês que nos ouvem, que vão ouvir essa live, provavelmente vai ficar gravado aí no seu Instagram, vai. Né, pastor? No Facebook eu vou colocar mais tarde. E aí um beijão para vocês que são de Brasília aí. Alguém me convide aí para mim ir em Brasília. Brasília tem uma junção de tanta gente, né? Brasil inteiro. É verdade. Eu estou com uns planejamentos aí para 2021, algumas coisas que eu quero fazer aqui, mais no centro de Brasília, eu vou contactar contigo, pode deixar. Tá bom, pastor? Olha, muito obrigado. Dê um abraço aí na pastora Fátima. Entrego sim. No pessoal aí de Itajaí, temos uns amigos também aí, como o pastor Luiz Hermínio, quantos mais por aí. Foi muito bom te ouvir. Essa live foi muito enriquecedora. Essas chaves que o irmão deixou realmente vai fazer muita diferença para as pessoas. E eu quero só enfatizar que, interessante que eu tenho ouvido alguns outros colegas em outras lives, a temática é a mesma, né? Não tem nada que invenção de roda, já está aí já a coisa pronta. É realmente a responsabilidade sacerdotal, é a questão de levantar o altar na família, é a questão de olhar para Deus da maneira como a Bíblia nos ensina e estar ligado a Ele como ela nos orienta, né? E a coisa vai dar certo, né? Vai dar certo. Pode vir pandemia, viu que vier, a gente vai tirando de letra, né? Exatamente. Nós vamos sair mais forte, pastor. Quem entrar em Deus agora vai sair mais forte. Não falo do sentido orgulhoso, falo do sentido de ser mais crente, mais convertido. Mais homem de Deus, exatamente. Vai sair mais arrependido, vai sair mais serviçal também. Exato. Então, deixa eu concordo. Pastor, antes de eu me despedir aqui, deixa eu dar ser um profeta de Deus para a turma que está nos ouvindo. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. É que Deus, em nome de Jesus, aleluia, que não falte o pão, não falte o alimento sobre a sua mesa, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não falte sobre a sua casa, até a volta de Cristo, por tantas quantas forem as gerações, meu irmão. Não falte alimento, não falte salvação, não falte avivamento, não falte presença de Deus. Confirma. No nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu emprego, Deus multiplique o que você tem e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Recebemos, homem de Deus. Um grande abraço, pastor. E vamos trazer aqui em Brasília de novo, viu? Isso, vamos lá. Pastorzão, um beijo. Um abraço, um beijo no coração. Muito obrigado. Bom, gente, o pastor Irineu é um amigo de longas datas, já esteve conosco outras vezes, já tem um tempo que ele não vem aqui no nosso ministério, mas é um homem que vale a pena vocês conhecerem esse material que ele está apresentando nos seus livros. Ele é um profeta, é um evangelista, é um homem de milagres, crê muito no que Deus pode realizar. Por isso que eu convidei para estar conosco hoje. Muito obrigado mais uma vez, pastor Irineu, e obrigado a você que também tem participado. Gente, eu tenho sido assim, encorajado a ter assim, um bate-papo com vocês, mas eu fico preocupado por uma questão de ganhar tempo também para dar aos nossos entrevistados assim, um tempo maior para falarem, né, sobre a experiência deles, tá bom? Nós estamos aqui chegando ao final, você sabe que no Instagram é só exatamente 59 minutos e 59 segundos de tempo, né? Vai ter que correr, já está acabando o meu tempo aqui, mas eu quero aproveitar rapidamente algumas coisas. Sexta-feira agora vai estar conosco o pastor Gilvando, lá de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o pastor, presidente da igreja da Unidade ali naquela cidade. Está lá há muitos anos, ele tem muita experiência com batalha espiritual, inclusive com situações dentro da família. Chame seus amigos para participar, famílias que estão enfrentando lutas com problemas espirituais, traga para ele poder... Ele vai falar muito sobre essas batalhas, essas lutas, né? Como é que você pode, né, entrar e batalhar pela sua família, tá bom? Na próxima sexta agora, às 14 horas. E na semana que vem, eu vou mudar os dias das lives, tá? Não serão mais segunda, quartas e sextas. Serão agora só, a partir da semana que vem, terças e quintas. E eu vou inaugurar uma nova temática nas lives, também sobre família, mas falando sobre um aspecto, olhando, nessa semana que vem, vou falar com os filhos e na outra com os pais, sobre essa questão de
aquela profecia de Malaquias, quando encerra o Velho Testamento, dizendo que o Senhor nos últimos dias estaria convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero trabalhar esse entendimento na perspectiva dos filhos e na perspectiva dos pais, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Obrigado pela sua companhia. A todos os que participam são sempre bem-vindos, né? E eu peço a você que você compartilhe. Às vezes eu mando para você dos meus contatos, às vezes também em outros contatos, eu mando a live do dia. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, chame para participar conosco, tá bom? Se você tiver algumas perguntas específicas, pode mandar no meu privado, que eu vou aproveitar aqui os nossos entrevistados para poder responder essas perguntas. Inclusive, eu quero até aproveitar. Mande para mim perguntas sobre família, sobre situações que você está vivendo, mesmo sem se identificar, mas mande no meu privado que eu vou aproveitar aqui para perguntar para os nossos entrevistados, tá bom? Então, sexta-feira que vem, pastor Gilvando vai estar conosco, participando desta live aqui às 14 horas. Muito obrigado, um grande abraço. Lembrando de vocês estarem acompanhando a gente também no Facebook, o Ministério Luz do Mundo, as Igrejas Batistas Luz do Mundo estão no Facebook, Instagram e YouTube. Vai na nossa página lá do YouTube, Ministério Luz do Mundo, dá seu like lá. Tem muita coisa lá que nós estamos colocando lá de estudos, palavras, cultos, né? Então vai lá e dá seu like para a gente poder participar juntos desse crescimento de apresentarmos o Evangelho ao Senhor através dessas redes sociais, tá bom? Deus abençoe, um beijo no seu coração. Deus abençoe grande e poderosa sua vida.